Hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos, o propósito eterno de Deus. E qual é esse propósito eterno de Deus? Formar uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Deus fez o homem semelhante a Ele, no seu caráter. Deus é santo, criou o homem santo. Deus é bom, criou o homem bom. Deus é justo, criou o homem justo. Deus é perfeito, criou o homem perfeito. Homem e mulher totalmente dependente de Deus. E então receberam a ordem de povoar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Este era o propósito eterno de Deus, formar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Ele. Então Deus tinha criado um querubim chamado Lúcifer, anjo de luz. Era o querubim ungido. E este ser era perfeito até que surgiu nele o desejo de independência. Não dependo mais de Deus, não preciso mais de Deus, posso seguir a minha vontade, o meu desejo. E olha o que aconteceu. Ele, querendo ser igual a Deus, provocou no céu uma rebelião e na sua independência formou o reino das trevas. E a Bíblia fala que ele levou 1/3 dos anjos do céu. E o seu nome foi mudado para Satanás, que significa adversário. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15, tanto quanto em Isaías 14, 12 ao 15, diz assim: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, este era Lúcifer, que depois se tornou Satanás, jardim de Deus. E te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao mais profundo do abismo. Então ali foi criado o reino das trevas. Existe o reino de Deus, e esse reino de Deus, Deus criou o homem e colocou o homem na dependência dele, vivendo no reino de Deus. O reino das trevas foi criado quando houve a independência, alguém que não queria viver dependente de Deus. Então, quando o homem escolhe viver independente de Deus, ele passa a viver no reino das trevas. E olha o que acontece, irmãos. Usando uma serpente, Satanás consegue convencer o homem de proclamar também a sua independência de Deus. Assim como ele se tornou independente de Deus, ele convenceu a Eva e ao Adão de que não dependiam mais de Deus, poderiam seguir a sua vontade. Gênesis 3, do 1 ao 24, com algumas abreviações, olha aqui, certamente não morrerás. Deus sabe que sereis como Deus. Então, vendo a mulher que aquela árvore era agradável aos olhos, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden. Infelizmente, a raça humana perdeu a imagem de Deus quando tornou-se independente. Se Deus fez o homem santo, quando ele pecou, a santidade dele acabou. Se Deus fez o homem bom, porque ele pecou, ele se tornou mal, começou a maldade no homem. Então ele se torna independente, então começa a fazer descendentes segundo a própria imagem corrompida. Gênesis 5:3. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão e Eva passaram para o reino das trevas, identificando como Satanás na independência. Olha, aí nasceu
filhos independentes. Você conhece a história de Adão, você conhece a história de Caim e Abel. Abel, que agradava a Deus na sua adoração, e Caim, vendo que a sua adoração não estava sendo recebida, o que fez? Com inveja, matou seu irmão Abel. Olha que coisa, por causa da independência de Adão. Agora surgiu o pecado. Observe, toda a descendência de Adão e Eva ficou inútil para o propósito de Deus. Romanos 3, versículo 12 diz: todos se fizeram inúteis. Desde o início até hoje, muitos tentaram voltar para o reino de Deus, criando seus próprios caminhos. Tentam o caminho das boas obras, tentam o caminho das religiões, tentam outros próprios caminhos. Mas o que Jesus disse? Jesus disse: eu sou um dos caminhos? Não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, há só um caminho. Não existe outros caminhos. Existe só um caminho. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você é independente de Deus, você vive o seu caminho, a sua vontade, você tem sobre você a ira, a rebelião. No teu coração tem roubo, avareza, contendas, glutonaria, adultério. É o caminho da independência. E aí, isso tudo leva à morte eterna do homem. Então, o homem procura eliminar os seus pecados da sua vida como se corta um galho de uma árvore, como se enquanto a árvore existir, outros galhos surgirão. Então não adianta, irmãos. Muitas vezes eu digo: eu vou fazer o bem para alguém, mas eu continuo adulterando. Eu vou fazer o bem para alguém, mas eu continuo roubando. Eu vou fazer o bem, mas eu continuo irado. Eu vou fazer o bem, mas continuo avarento. De nada vale. Eu tenho que cortar a árvore pela raiz. Como é que eu faço isso? Se alguém quiser que não apareça mais galho na árvore, terá que cortar com a raiz. O pecado da independência é que não deixa o homem voltar para o reino de Deus. Será então que Deus desistiu do seu propósito eterno de formar uma família de muitos filhos semelhantes a ele? Será que Deus realmente desistiu desse propósito? É claro que não. Ele preparou um caminho para nós. Ele preparou um caminho para nossas vidas. Ele preparou um escape para o homem voltar à dependência de Deus. E isso eu vou deixar para o próximo vídeo.